Bem, vamos continuar aqui então, vamos falar do reconhecimento de pessoas ou coisas, né? O objetivo do reconhecimento de pessoa, então, é identificar aí, tá, um acusado, de repente uma testemunha, tá? Pode vir a servir aí até para identificar o ofendido, mas o reconhecimento, tá, ele pode acontecer tanto numa fase preliminar, ou seja, durante o inquérito policial, tá? E ele pode acontecer também durante a fase judicial, tá? Então, ele pode acontecer extrajudicialmente, ali na fase do inquérito, tá? Ou pode acontecer na fase processual, ou seja, já na fase judicial. O reconhecimento fotográfico, ele tem sido um reconhecimento cada vez comum, tá bom? Existem ali alguns álbuns de fotografias ali na delegacia que eles podem vir aí a ser utilizados, tá bom? Quando se tiver que reconhecer, então, um objeto, tá? Você narra o objeto que vai ser identificado, será, né? Ele vai ser ali colocado, se possível, ao lado de outros objetos com as características semelhantes, e disso tudo vai ser lavrado aí um termo e assinado. Pelo código, né? O artigo 226 fala assim: quando houver a necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, procede-se da seguinte forma: a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento vai ser convidada a descrever a pessoa que vai ser reconhecida. A pessoa cujo reconhecimento se pretende é colocada, se possível, ao lado de outras com que tiverem características semelhantes, convidando quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-lo. Então, é bem simples a ideia do código. Primeiro, a pessoa que vai fazer o reconhecimento descreve, né, aquelas características, depois pessoas de características semelhantes são colocadas umas com as outras, e aí a pessoa aponta, né, quem seria a pessoa ali, tá bom? Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento sofra alguma intimidação, né, e não diga a verdade, a pessoa que deve ser reconhecida providenciará que uma não veja a outra. Do ato vai ser lavrado, então, um pormenorizado termo, né, e a pessoa, pela pessoa chamada para proceder o reconhecimento por duas testemunhas. E aí, essa questão aqui do inciso 3º, né, se houver razão para recear a pessoa chamada para o reconhecimento por efeito de intimidação ou outra influência que não diga a verdade, a pessoa que deve ser reconhecida providenciará que uma não veja a outra, né? Esse dispositivo ele não tem aplicação se for na fase de instrução criminal ou em plenário de julgamento, tá? Esse reconhecimento, então, ele vai ser feito com as devidas cautelas. E se forem várias pessoas chamadas para identificar, né, pessoa ou objeto, elas vão fazer isso de forma separada. Então, nesse aspecto do reconhecimento, queria trazer aqui uma questão jurisprudencial, tá bom? Esse julgado que eu vou falar para vocês, ele é um julgado aqui do ministro Rogério Schietti Cruz, tá? Da 6ª Turma Criminal, e foi publicado no dia 16/4 agora aqui de 2018. Trata-se de um habeas corpus, tá? De São Paulo, tá? Habeas corpus 94.330, dígito 4, 2017, aonde ele traz o seguinte entendimento: a inobservância da forma estabelecida no artigo 226 do CPP para o reconhecimento de pessoas e coisas não produz nulidade absoluta, maxime quando se trata da confirmação do reconhecimento já realizado na fase inquisitorial. Os prazos indicados na legislação processual para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Assim, eventual demora no término da instrução deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso. E aqui, né, um primeiro ponto, né, é que a jurisprudência ela tem reconhecido que o 226, na verdade, ele é uma sugestão, por assim dizer, tá? Que a sua inobservância não geraria aí uma nulidade, tá? Então, assim, o código prescreve e deve ser feito quando, né? Quando for possível. Olha aqui outro habeas corpus, tá? Esse daqui é de 2/4 de 2018.
Ainda que não observado totalmente o artigo 226 do CPP, não há que se falar em nulidade, haja vista não ter sido demonstrado o eventual prejuízo ao qual nem ao menos se pode presumir, diante da existência de outras provas da autoria judicializadas. No caso, embora na fase judicial o paciente tenha sido reconhecido de forma isolada, sem confrontamento com outras pessoas, o reconhecimento se deu de forma segura e, posteriormente, foi confirmado em juízo, o que afasta o apontamento do constrangimento ilegal. Então, assim, perceba que diversas vezes a jurisprudência ela mitiga, então, essa informação, né, que vem prescrita aqui no CPP. Olha o que diz aqui. Mantida a decisão agravada, outro acórdão. É firme a jurisprudência no STJ no sentido de que as disposições esculpidas no 226 são mera recomendação legal. Não é uma exigência, porquanto não se comina a sanção da nulidade quando praticado o reconhecimento pessoal de modo diverso, notadamente quando confirmado judicialmente e aliado a outras provas na espécie. Então, perceba que no que tange ao reconhecimento pessoal, o que a jurisprudência tem reconhecido? Olha, aqui há uma descrição, né? É como se fosse assim, uma sugestão de como deve ser feito, né? Mas se por acaso não for feito dentro dessa formalidade que está escrita aqui, também não vai gerar nenhum prejuízo, nenhuma nulidade, se por outros meios se puder comprovar a autoria. Enfim, né? Em face aí do que a gente tem em termos de garantismo, né? Cabe aí uma boa reflexão, né, sobre essa prescrição do código e o que a jurisprudência, então, tem entendido. Né? Fica aí até uma sugestão, né? Entre aí uma reflexão, né? Entre garantismo e esse reconhecimento de pessoas ou coisas, né? Reconhecido aí na jurisprudência como uma mera recomendação, né? Será que essa recomendação, né, de algo que está prescrito, o seu modo de ser, né? Cabe aí uma reflexão aí com vistas ao garantismo, tá bom? Por fim, tá? Vamos falar aqui rapidamente sobre a acareação, tá? Acarear, gente, na verdade é o quê? Colocar na presença, tá? As pessoas ali, para que essas pessoas esclareçam ali suas informações que são divergentes, tá bom? Pode ocorrer aí entre testemunhas, acusados e ofendidos, tá bom? O que a gente precisa aí para ter uma acareação? As pessoas, né, que vão ser acareadas aí, devem então ter prestado as declarações e deve ter uma divergência aí nessas declarações que foram prestadas. Então, a partir daí, é possível, né, quando várias pessoas prestam suas declarações e em alguns momentos elas são conflitantes entre si, é possível, então, se fazer a acareação, tá? Os acareados, o que acontece com eles? Eles vão ali ser perguntados e vão explicar ali os pontos de divergência. Eles podem modificar, podem confirmar essas declarações que já foram prestadas, tá? E disso daí vai ser realizado um termo, tá bom? E existe aí essa possibilidade também até que isso seja feito por precatória, tá? A acareação, ela tá descrita aí no artigo 229 e 230, tá bom? O seu valor probatório, né, vai ser ali avaliado também, tá bom? E com relação a essa questão, não tem muitas declarações aí para prestar não, salvo essas aí que eu tô falando para vocês. Bom, com relação a documentos, né, eles podem ser apresentados, tá bom? Nessa fase aí, em qualquer fase do processo, né? Podem ser documentos aí de origem particular, ou seja, que são produzidos aí por particular, tá bom? Pode ser público, quando foi elaborado ali por um funcionário público, tá? No exercício da sua função. Vai ser original, né? Quando for realmente um documento da maneira como ele foi produzido. Pode ser uma cópia, tá?
E aí ele vai ser, o requisito dele, né, é que ele contém ali uma verdade, uma constatação do que se está tentando expor e que ele seja um documento, né, que tenha autenticidade, tá? Eles podem ser apresentados em qualquer fase do processo. Quando houver, né, a necessidade de, por exemplo, for um documento em língua estrangeira, né, ele pode ser utilizado, mas necessita de uma tradução oficial, tá? Que vai ser aí uma pessoa, ou até uma pessoa nomeada aí pelo juízo, tá? E aí pode vir a compor os autos, tá bom? Os documentos originais, quando encerrado o processo, né, não havendo ali um motivo que faça com que aquele documento permaneça nos autos, ele pode ser restituído, tá bom? Ficando ali as cópias, ficando uma cópia ali nos autos, tá bom? Indício, gente. O indício, ele vem aqui conceituado no artigo 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. O indício, ele pode ali, né, ser positivo quando ele indica a presença daquele fato, por exemplo, ou ele pode até ser negativo, tá? Porque ele pode também indicar ali uma impossibilidade lógica daquele fato, ou daquilo que se pretende, né, fazer prova. A presunção, ela pode ser, né, uma presunção ordinária, ou seja, aquela ali que está na vida cotidiana. Ela pode ser juris, né, que está normatizada, e essa juris, né, ela pode ser relativa, tá, quando admite prova em contrário, e pode ser absoluta, tá bom? Bom, o valor probatório, ele vai depender, né, é uma prova indireta, né, é uma ilação. Na verdade, esse indício, ele é uma ilação, ele induz a determinadas conclusões, então, assim, deve ser validamente, né, a sentença aí deve trazer isso de uma forma ou para condenar ou para absolver, mas deve-se dar importância a essa prova, né, de forma, vamos dizer assim, mais mitigada, né? Deve ser avaliado aí esse indício, ele deve ser associado principalmente aí a outros elementos, né, que permitam então trazer um convencimento mais fundamentado.